Hoje nós vamos ver a parábola do joio. Você vai ver a diferença entre o trigo e o joio e o que Jesus ensinou para os seus discípulos falando a respeito dessa parábola. No livro de Mateus, capítulo 13, a partir do verso 24, Jesus começa a contar para os discípulos a parábola do joio. E ele começa a dizer que um semeador veio a semear na sua terra uma boa semente. E logo quando ele foi dormir, veio o inimigo e semeou joio na sua plantação. E ali a gente já começa a aprender que Jesus já começou a mostrar para os discípulos que existe um Deus que semeia coisas boas e existe um inimigo que semeia coisas ruins. Até então, todo aquele povo, toda a tradição era acoplar tudo que acontecia para Deus. Se acontecia algo bom, era Deus. Se acontecia algo ruim, era Deus. Mas Jesus começa a falar nessa parábola que existe um inimigo que semeia coisas ruins e que Deus, ele semeia coisas boas na nossa vida. E ele começa a ensinar que esse trigo foi crescendo e junto com ele também foi crescendo a semente que o inimigo lançou, que era a semente do joio. E o servo vem para ele e pergunta para ele o seguinte: Senhor, você não semeou boas sementes? Por que nasceu o joio? E o Senhor disse para o seu servo o seguinte: não foi eu que semeei, alguém entrou e semeou o joio. E depois ele diz assim para o servo: nós não vamos arrancar o joio, porque se nós tirarmos o joio é capaz de danificar o trigo que foi semeado. O que a gente aprende com isso? Que independentemente daquilo ali estar acontecendo, daquele algo ruim que foi semeado naquele meio de tanta coisa, tanta semente boa, é necessário que cresça junto para que não se prejudique a semente boa. A gente aprende o seguinte sobre algumas diferenças entre o joio e o trigo, e é sobre isso que a gente vai conversar um pouco mais. Existe uma diferença entre o trigo e o joio. Diferença número 1: o trigo possui essência, o joio possui aparência. Característica número 2: o trigo é maleável, se curva fácil. O joio é rígido, duro e não se dobra. 3: quanto mais maduro, mais fácil de arrancar o trigo. Mas o joio, quanto mais tempo passa, mais enraizado fica e difícil é de fazer a colheita. 4: o trigo produz fruto. Se você pegar um ramo de trigo e começar a esfarelar na sua mão, você vai ver sair dentro dele semente. O trigo, amado, é a semente a qual produz o fruto. É a palavra que produz fruto dentro de nós. De novo, Jesus está comparando a palavra de Deus com uma boa semente. E já o joio não. O joio não produz nada. É aquela palavra que não edifica, é aquela palavra que não frutifica dentro de nós. Por isso, Jesus está começando a explicar para os discípulos que a palavra de Deus precisa ser semeada e precisa produzir. E para que eles fiquem atentos, porque no meio de pessoas plantando boas sementes, também vai surgir aquelas pessoas que estão plantando o joio. Sementes que não vão frutificar, sementes que não vão produzir bons frutos dentro de nós. Nós precisamos ficar bem atentos ao que nós estamos ouvindo para poder frutificar daquilo que chega na nossa vida.